menino! Bom dia, bom, absurdo? Estamos por cá, mais um sábado, nesse programa maravilhoso, na presença do meu amigo velho, Josué Giacometti. Seja bem-vindo, parceiro. Obrigado. Momento Agro. Josué, esse Momento Agro, ele agradece sempre dois grandes parceiros, que é a Aberto Tratores, uma empresa especializada em venda de máquinas pesadas, empresa 100% rondoniense. Uma outra empresa muito séria que tem apoiado a gente é a Plantel, do meu amigo Fábio Botelho. Você conhece o bonitão? Pouquinho. E da doutora Marlene. E agora entrou a Giovana, né? Agora tem a Giovana na peleja também. A Plantel é uma empresa que hoje especialista na parte de inseminação artificial, nutrição animal, 100% sério. Estou passando aqui para agradecer. Pessoal, hoje a gente está aqui para prosear com o nosso amigo Josué e vai dar uma aula para nós. Quem que é o Josué? Esse grande homem que está aqui. Hoje o Josué, ele é nada mais, nada menos que um dos responsáveis pelo leilão coordenador do Hospital do Amor, que trabalha nos bastidores e ninguém sabe, né, meu parceiro? O Josué, vocês vieram para cá década de 70, né, Josué? Década de 70. Chegamos Década de 70. Veio para cá com o papai? Viemos com o pai. Pai, mãe. Conta um pouco para nós, Josué, sobre essa trajetória, sobre a tua chegada. Como é que foi isso? Conta essa história para o nosso Porto Velho, que eu escutei falar que é uma história muito bonita. Eu fiquei muito curioso de saber. Joia. Vamos falar um pouquinho. Bom dia a quem está em casa. Johnny, é um prazer enorme a gente estar aqui. Nós chegamos aqui em 76, então, assim, poder falar um pouquinho da minha vida. Eu nasci em 85. Você vê, né? Não que eu sou velho, tá? Vivido, experiente. Assim, então chegamos aqui em 76 e, assim, poder falar um pouquinho da minha vida, da família Giacometti, né? E falar um pouquinho da minha fazenda, acredito que vai ser um papo bem gostoso e eu queria te agradecer muito por esse espaço. Obrigado mesmo. Né? Não, para nós é uma honra porque qual que é o intuito desse programa, Josué? A gente estava conversando antes. Todos os sábados, pessoal, a gente quer levar informação, pegar a história, que se vocês prestarem atenção, todos que estiveram aqui ligados ao agro, a história dele é maravilhosa. Ele vem com a família, ele começa com o pai, ele começa com o vô, e ele explode. É incrível, eu chego me arrepio, homem. É incrível o que é o agro. Nós temos muitos pecuaristas com muita história bonita, né? E espero que todo mundo venha. E virão todos aqui, tá, Josué? Então o intuito desse programa é o quê? É levar a informação para quem está lá do outro lado da China. Isso aqui é visto pelo Brasil todo. Correto. O nosso canal hoje, o nosso canal da News Rondônia, passa em 7 países diferentes. É uma loucura. É muito bom isso, porque assim, ó, a gente tem pessoas que, quando a gente saiu do Rio Grande do Sul, que vão ter a oportunidade de saber o que é, digamos, nos viram saindo de lá em 76 e o que virou esse povo, né? Então hoje a gente vai contar. Josué, fica à vontade. Tá. Eu nasci no Rio Grande do Sul, Bom Jesus, né? Até os 8 anos eu morei em fazenda, literalmente na fazenda, né? Nós íamos na cidade uma vez por mês. Nós éramos em Bom Jesus, vamos dizer, mas no interior de Bom Jesus. Nós íamos a Caxias do Sul, porque minha irmã estudava lá, né? Então, assim, meu pai era gerente de fazenda, só que meu pai, quando começou, meu pai trabalhou a vida toda na mesma empresa. Ele nunca teve uma outra empresa. Ele do primeiro ao último dia, ele trabalhou com os mesmos patrões, né? Então, assim, quando ele começou na empresa, ele começou como carregador de madeira no pátio de serraria, lá no solão mesmo, entendeu? E aí, depois ele virou gerente dessa empresa. E em 76, a empresa tinha um braço dela aqui em Rondônia, né? Qual que era o nome da empresa, Josué? Era Agropecuária Industrial e Colonizadora Agrinco Rio Candeias. Que é essa usina aqui... É lá no Rio Preto. Rio Preto? No Rio Preto, né? Então aquela área era a área deles, né? Aquela área ali era uma área deles. Todo aquele flor do Amazonas ali era dessa empresa, né? Uma empresa muito conceituada, que veio na época do integrar para não integrar, né? Uma empresa que acreditou em Rondônia e que fez Rondônia, né?
e que infelizmente depois, por N motivos, que não vai caber aqui falar, acabaram perdendo a área, que na minha opinião é uma injustiça, mas, né, coisas que acontecem. Então chegamos aqui em 76, né, 1976, você imagina um menino a nossa família era uma família humilde, e nós nunca tínhamos andado de avião, né? E de uma hora para outra, entrar no avião, dormir em São Paulo, aí chega em Rondônia, chega em 76. Eu lembro que eu vim, quando a gente desceu no aeroporto, eu estava daquelas calças de quente, né? E aquele calorão entrou, ele foi esquentando aos poucos, assim, né? E aí, primeira coisa que estranhamos foi o clima, né? Muito quente. Mas para nós que morava na roça, vir para a cidade, era bom demais, né? Para mim, para minha irmã, nós estávamos adorando, né? E aí moramos ali onde é o INCRA hoje, ali era uma madeireira. Bem na frente, o parque de exposição já existia, e onde era o INCRA era uma madeireira, onde meu pai administrou. E ali nós ficamos até mais ou menos 78, 79, e meu pai já ia na fazenda ali no Rio Preto, ali onde é o Rio Preto, só que não existia asfalto, né? Não existia asfalto, era estrada de chão. E meu pai já tomava conta. Mas em 78, 79, a gente acabou, a empresa em Jiparaná tinha uma serraria e ela acabou pegando fogo lá. Eles resolveram desmanchar tudo que tinha aqui e levar tudo para Jiparaná. Então aí meu pai foi transferido para Jiparaná. E na época, qual que era o porquê da ideia de ir para lá? Logística? Acredito que mais madeiras melhores, né? Entendi. E tal. Então, assim, lá já era uma madeireira maior, acabou indo para lá. Já tinha lá também, já tinha empresa lá, né? E a gente acabou indo para lá em 78, mais ou menos, e ficamos lá até 1981. Uma cidade fantástica de morar, uma cidade fantástica, bons amigos a gente fez lá. E aí, em 81, retornamos para cá e meu pai aí montaram uma empresa muito grande ali no Rio Preto. Ali teve, se for lá, você vai ver uns canos lá. Então, é isso que eu ia perguntar. Ali tem tipo uma hidrelétricazinha. Foi feita uma hidrelétrica. A empresa trouxe uma empresa lá de Estrela, no Rio Grande do Sul, e eles construíram uma hidrelétrica, e essa hidrelétrica tocava a madeireira. Tocava madeireira, eles tinham ali laminadora, né? Uma empresa fantástica. Ali tinha acredito que mais de 80 famílias morando naquele lugar ali, né? Quando eu saía do colégio, sexta-feira, sempre nós íamos para lá, sexta, sábado e domingo era lá a diversão, né? Ficamos ali. E isso até 82, aí foi quando nós viemos para cá, né? Que meu pai passou a trabalhar ali, né? Então é isso, Johnny. Assim foi a nossa vinda para Rondônia. E teu pai trabalhou até quanto tempo? Até quando nessa madeireira? Até morrer. Até falecer. E aonde que surgiu a fazenda? Surgiu o investimento em gado, a terra? Ele chegou a participar disso? Ou vocês começaram só, Josué? Johnny, em 91, meu pai sempre tinha um sonho de ter uma fazenda, né? Era um sonho dele. Mas assim, ele, por ser muito fiel aos patrões, ele não se permitia ter alguma coisa que fosse trabalhar fora do horário de serviço dele na empresa, né? Então, assim, em 91, ele conseguiu comprar essa área, lá na Triunfo, né? E conseguiu comprar e aí começou a mexer lá. Eu já trabalhava demais, eu não tinha tempo de ajudar ele nesse ponto, né? Então, infelizmente, em 93, ele veio a falecer, né? Veio a falecer e eu caí de paraquedas, né? Mas tem toda uma história antes de como ele me colocou no trabalho, como... Posso falar? Pode, você deve falar. Você deve falar para nós. Como que é essa história? Como que você entrou nisso? Tá. Mais ou menos ali por 85, né? Meu pai me convidou para trabalhar com ele, né? Acho que eu tinha uns 16, 17 anos, e aí me convidou para trabalhar. E eu, Johnny, contente, né? Porque eu ia trabalhar de manhã e estudar à tarde. Né? Contente, né? Botei a minha melhor roupa. Alinhadinho, fui alinhado. E cheguei lá para trabalhar, Johnny. Aí meu pai falou assim, pô, tá bonito, hein? Eu falei, para trabalhar no escritório tem que estar bem arrumado, né? Ele falou, ó, só que você não vai trabalhar no escritório, não. Você não vai trabalhar no escritório. Chamou o encarregado do depósito, o Eliseu Trevisan, falou assim, olha, tá aqui o meu filho na tua mão, você pode botar ele em qualquer coisa aí para fazer aí, pode
fica à vontade, usa o menino aí. E aí o Eliseu me levou e eu fui vendo que ele foi me levando para a área mais ruim já, né? Falou assim, ó, você vai carregar e descarregar caminhão, você vai ficar por aqui. Aí eu vou te mostrar aqui o encarregado desse setor aqui, né? E falei, pô, já estava achando ruim, né? Mas nada que não está ruim que não pode piorar, né? Aí ele veio, o encarregado veio com balde, com rodo, que ele tem. Falou assim, olha, para você começar, você vai começar lavando o banheiro do espião. Agora você imagina, naquela época, uma empresa, meio coisa, imagina como é que era o banheiro, não tinha Ministério do Trabalho, então o banheiro era a coisa mais horrível do mundo lá no fundo. E eu fui lavar o banheiro do peão. Achei ruim, achei muito ruim. Falei, não acredito que meu pai está fazendo isso comigo. E assim, por ali eu trabalhei assim uns 2 anos, mais ou menos. E assim, era trabalho pesado, carregar madeira, descarregar, não tinha regalia, entendeu? Não tinha. E às vezes eu me perguntava, por que o pai fazia isso comigo, né? Mas nunca esmureci. Sempre encarei. Desculpa me emocionar, mas... Aí, um dia, meio-dia, Johnny, eu estava carregando madeira no sol, dentro de um furgão. E os funcionários, por ser filho do patrão, eles sempre tinham um pouco de raiva e queriam judiar mais do que judiava dos outros, né? Aí eu levei minha mão assim dentro do furgão, levei minha mão contra e o cara empurrou uma viga e imprensou meus dedos tudo, entendeu? Imprensou que aqui ficava pingando sangue. Cara, eu desci, aquilo ali era um sábado, dia de sábado, o pai sempre estava na madeireira. Eu desci daquele caminhão, pulei, fui lá no escritório e falei, pai, pode bater minhas contas, que eu não trabalho de jeito nenhum mais nisso aqui. Eu vou fazer qualquer outra coisa, vender picolé na rua, fazer qualquer coisa, mas eu não trabalho mais. Sabe o que ele falou para mim? Agora você está pronto. Daqui para frente, tu nunca mais vai ser empregado de ninguém. Você está pronto para ser o teu negócio, né? E ali, ele falou, ó, a tua madeireira está pronta. O teu terreno é lá no final da Rio de Janeiro, com a 16, a máquina está lá. Está tudo arrumado. Você vai ser dono do seu negócio. Certo? E ali eu fui. Não foi fácil, entendeu? Porque assim, aí meu cunhado veio trabalhar comigo e a gente prestava serviço. A gente prestava serviço para a própria madeireira do meu pai. E o que o pessoal falava quando ia me pagar? Só está fazendo porque é filho do patrão, entendeu? E a gente ralava, cara, a gente vendia mais barato que todo mundo, entendeu? E o pessoal não valorizava a gente, era muito difícil. E aí, por a dificuldade, meu cunhado acabou indo embora, de volta para o Rio Grande do Sul, e eu fiquei sozinho. Fiquei sozinho nessa batalha. E aí, assim, eu sempre fui um cara muito abençoado, eu sempre tive funcionários muito bons na minha vida. Muitos funcionários bons. A maioria dos meus funcionários trabalha comigo 20, 25 anos. E aí, o seu Sebastião Matias de Araújo, já falecido, começou a trabalhar comigo, né? E nesse meio tempo, o meu pai me deu de presente uma serraria, a gente chamava uma Induspan. Não sei se você conhece a Induspan. A Induspan é uma serraria que utiliza 4, 5 funcionários. Ele me deu de presente a serraria e uma carga de tora. E aí eu montei a serraria no quilômetro 54, indo para Jaci, e começamos a serrar madeira ali. Mas como é que você imagina, um moleque novo, eu tinha a serraria e uma carga de tora. A carga de tora eu tinha que fazer o estaleiro para subir as coisas. Então, assim, a carga de tora foi. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. E os madeireiros, já acostumados, os toureiros antigos, acostumados a levar para outros. Como é que eu ia convencer eles de trazer madeira para mim? Mas, graças a Deus, Deus deu o jeito e eu consegui convencer e comecei a serrar madeira lá. Eu serrava madeira e vendia nos outros depósitos, né? Eu não tinha o meu depósito onde eu poderia comercializar. Então, assim, graças a Deus que existiam esses comerciantes, mas, assim, também na época muito difícil, porque o lucro ficava desse tamanho, né? Você trabalhava e não sobrava nada. E esse Sebastião que eu citei começou a ver essa dificuldade minha. Ele era analfabeto de tudo, mas tinha uma visão fantástica.
E ele me passou, Josué, traz um pouquinho de madeira para mim. Traz aqui e deixa aqui. Aí ele foi e vendeu aquele pouquinho de madeira. Aí na outra semana já traz mais um pouquinho além daquele que tu trouxe. E começou trazendo. Chegou num dia que eu não vendia para ninguém. Eu só vendia lá. Ele vendia tudo. Né? Ele vendia tudo, esse meu funcionário. E super honesto, super correto. Ele me ajudava porque eu fazia faculdade, no sábado eu não podia trabalhar, mas ele prestava conta de tudo, tudo. E assim começou, entendeu? E aí eu ganhei um terreno na área industrial. Primeira empresa que entrou na área industrial foi a minha. Bem na frente das Irmãs Marcelinas, vocês vão ver lá que tem uma madeireira. Tem uma madeireira. Do seu Versi hoje. Quando eu ganhei aquele terreno, você ganhava o terreno, sem nada. Mata virgem, sem estrada, sem absolutamente nada. Estrutura zero. Era um setor industrial que a estrutura era zero. Eu fiz tudo. Eu derrubei, eu cascalhei, eu abri estrada, eu fiz tudo. E nós abrimos eu trouxe um pessoal da Schaefer, um montador da serraria Schaefer, e nós montamos uma indústria, por sinal, muito bem montada, a serraria. E aí eu comecei a serrar madeira. Então, onde eu tinha uma carga por dia, eu já estava com 3 cargas por dia. E aí o meu depósito, lá onde eu tinha, no final do Rio de Janeiro com a 16, ficou muito pequenininho, né? Ficou pequeno e a gente precisava ampliar. Aí eu trouxe a madeireira para Rio Madeira, aonde é a Agroboi hoje. Ali eu montei uma madeireira e chegou no ponto que a minha madeireira, graças a Deus, ela ficou maior que a madeireira que meu pai administrava. Isso aí deixava ele injuriado, que como é que pode um moleque passar uma empresa que era eu e minha irmã, que a gente tocava madeireira, e como é que conseguia superar uma empresa que tinha diretor, tinha isso, tinha aquilo, né? E assim, isso para mim era muito bom escutar. Meu pai falava comigo sempre no sábado e no domingo, que ele gostava de olhar as nossas coisas no sábado e no domingo. Dia de semana ele não ia porque ele já era funcionário da outra empresa. Né? E a gente conquistou o nosso espaço, Johnny, na madeireira. E assim, a madeireira Giacometti foi uma das madeireiras mais conhecidas de Porto Velho, uma das mais fortes, né? E ao longo do tempo, aí com a fazenda, a gente começou a dar prioridade mais para a fazenda. Mas essa é a história da madeireira. Ô Josué, obrigado por compartilhar isso com a gente. De coração mesmo, eu enchi os olhos de lágrimas aqui, que a gente também não é de ferro. E, cara, que história linda. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Aí prova mais um pouco do que eu falo sempre no programa. Vão dizer que a gente teve sorte. Quem me vê hoje acha que eu recebi tudo de herança. Eu recebi de herança mesmo. Eu recebi de herança, mas eu soube cuidar da herança que meu pai deixou. Né? E isso é um legado que a gente teve. Né? Porque assim, ó, sabe quando que eu dei valor? O dia que... Por que ele fez eu passar todo aquele sofrimento de lavar banheiro, de machucar dedo, de carregar caminhão? O dia que eu vi ele no caixão. Porque eu falei, agora é comigo. Entendeu? E ali eu vi que eu estava preparado para levar em diante, entendeu? Talvez se ele não tivesse feito aquilo, talvez eu não tivesse dado valor nas coisas. Né? Então foi ralado, mas foi bom. Cara, mais uma vez, obrigado. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Que história maravilhosa, que história de superação. E a gente vai trazer mais e mais pessoas aqui, seu Josué, para contar essa história para a gente. Para mostrar para você que está aí do outro lado que não é fácil para ninguém. Tá vindo uma geração agora, Deus me perdoe o que eu vou falar, tá vindo uma geração Coca-Cola, geração Z, que não vai saber o que é isso aí, que não sabe o que é dar um valor. Meu filho conversa muito lá em casa. Eu tenho gêmeas, Isabel e Raquel, vai fazer 6 anos agora, e o Gabriel tem 12 mais 1. 12 mais 1 aqui. Entendi, captei. 12 mais 1. E ele sabe de onde que vem o dinheiro. Ele sabe quanto custa o dinheiro. Johnny, vale salientar assim, ó. É importante dizer que a minha mãe teve um papel fundamental nisso. Porque às vezes o meu pai queria forçar a barra, mas ela estava ali achando ruim também, mas nunca falou assim, não faz isso com meu filho. Não, ela sempre ficou na dela, entendeu? Porque ela sabia que era o melhor para mim. Né? Então, minha mãe é viva ainda, graças a Deus, assim, e parabenizar ela também pela educação. É responsável. Com certeza, porque se ela tivesse passado a mão, talvez não tivesse acontecido.
Aí assim, a madeireira, ela foi até quando? Fechamos ela em 2018. 2018. Por opção. Em 91 você comentou que você começou com a pecuária. 91 começamos com a pecuária. E aí conciliava a madeira e a pecuária, como é que era isso? Não, 91 era meu pai, Sim. E eu nem participava. Em 93, infelizmente, ele faleceu, março de 93, e aí eu caí de paraquedas. Quando eu cheguei do Rio Grande do Sul, nós enterramos ele no Rio Grande do Sul, e logo em seguida eu voltei, né? Eu recebi proposta para trabalhar no lugar do meu pai, para assumir o lugar dele, mas eu não quis, porque meu pai me falou que eu nunca ia ser mais funcionário de ninguém, e eu não ia ser funcionário de ninguém, entendeu? O salário era muito bom, mas eu tinha que seguir o que meu pai me falou. E aí eu fui para a fazenda. Ruim demais, né? Porque você imagina, você cair de paraquedas. Você tinha trator trabalhando, você não sabia o que meu pai tinha projetado na fazenda, você não sabia nada da fazenda, nada. E eu cheguei e todo mundo começou a me apresentar. O teu pai está me devendo tanto, porque ele ficou doente, até o dia que ele ficou doente ele pagou, só que nós continuamos trabalhando e tem isso, tem aquilo outro. E aí, digamos, para conseguir conciliar isso, acertar tudo isso, não foi fácil, entendeu? Sem experiência nenhuma de fazenda, nada. Não sabia o que era bezerro, o que era novilho, o que era vaca, eu não sabia nada. E a gente a vontade que eu tinha era de vender aquilo lá. Mas eu não vendia porque eu ia falar, como é que eu vou vender uma coisa que meu pai lutou a vida toda para ter? Não vou vender. E aí, mais ou menos em 94, meu cunhado adoeceu uns bezerros na fazenda e meu cunhado me falou assim, o Josué, tem um veterinário novo na cidade aí. Falei, vou levar ele lá. Marquei cedo, eu sempre gostei de acordar cedo para ir para a fazenda. Passamos cedo, o veterinário estava com a boroquinha dele já prontinha. Eu falei, rapaz, esse cara é diferenciado. Fábio. Os outros que eu queria, não vou te falar o nome, esse cara é diferenciado, porque os outros que eu ia pegar só saía depois das 8, né? Eu falei 5 horas para ele, ele falou, pode ser 4h30? Eu falei, rapaz. Já começou com o pé direito. Aí ele botou o pé dentro do carro, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu tô levando você lá, mas veterinário para mim é tudo igual. Só vai me tomar o dinheiro. Mas vamos lá perder esse tempo. E ele levou aquilo meio engasgado, rapaz. Até hoje a gente comenta, ele levou meio engasgadão. Mas quando ele chegou lá, ele falou, cadê os bezerros? Eu falei, rapaz, tá lá. Ele já catou a mão do laço, já laçou o bezerro, já botou no chão e já curou o bezerro. Eu falei, rapaz, esse cara é diferenciado, né? Aí no caminho de volta, eu falei, é o doutor Fábio. Doutor Fábio, você quer trabalhar comigo? Vamos trabalhar junto? Aí ele já se encheu, né? Ele já se achou, né? Falei, podemos ver. E aí ele foi mais umas 2 vezes na diária, né? Na diária. E aí, Johnny, a gente conversou e ele chegou para mim e falou, Josué, a tua fazenda tem um gado muito bom, porém está muito bagunçado, tudo misturado, né? Então, vamos fazer um trabalho de seleção, organizar, vaga para um lado, bezerro para o outro, tal. Você me dá a oportunidade? Eu falei, dou sim. Só que a palavra final sempre vai ser minha. É comigo. Você diz o que tem que fazer e a gente... Falou, de hoje em diante, ele falou para mim, de hoje em diante tu não vai tirar 1 centavo mais da cidade para botar aqui. E a gente, todo mês, a madeireira pagava, não dava lucro. E aí ele começou a trabalhar. Pediu para mim comprar um tronco, balança, fazer um curral, a gente era tudo improvisado, fazia as divisões, fizemos 40 e poucas divisões de pastagem, nós tinha 4 divisões de pastagem, fizemos 40 e poucos, tudo na cerca elétrica, e tudo por obra do Dr. Fábio, né? E assim, isso foi acontecendo e não tiramos 1 centavo da cidade, não tirou mais dinheiro da cidade, tudo a fazenda se pagou tronco, pagou tudo e até hoje a fazenda se paga. Ela não usa dinheiro de nada da cidade. E a gente começou a fazer a melhorar bastante. E eu comecei a gostar da coisa, sabe? E aí eu vinha de lá, eu já conhecia o seu José Macedo, porque a Escapicara era bem na frente onde eu trabalhei na adolescência, então eu conhecia o José Macedo, sabia do trabalho dele, da SK Agropecuária, e passava lá na frente da Minas Paraná e também via o seu Orozimbo, né? E depois tinha o Valdemir da Jéssica, tinha umas outras fazendas, tinha o seu Ivan de Souza também, que trabalhava com gado registrado. O Ivanzinho, o finado Ivanzinho? Isso. Então, assim, eu falei, olha,
para mim continuar no gado comercial, com o tamanho da propriedade que eu tenho, e eu não quero aumentar mais, eu vou precisar agregar valor no meu gado. Eu vou ter que começar a partir para o gado de elite, gado melhoramento genético. E aí conversei com o Fábio, e a gente optamos por começar no melhoramento genético. Comprei uns animais do seu José Macedo e compramos do seu Alaor José de Carvalho, da AJC lá de Paraná, que inclusive trabalhou com meu pai aqui na Gringo Rio Candeias, foi funcionário do meu pai, e aí consegui comprar uns animais dele, os animais PO, então a gente fez a base do nosso gado com esse plantel, o meu, com ele a base, SK Agropecuária e a JC. E até hoje a gente está com esse plantel. E a ABCZ, fala um pouquinho sobre ela para nós. A BCZ a gente... Referente à associação. Isso, nós filiamos nela, porque assim, para você começar o melhoramento genético, você tem que se associar. Então, associamos na BCZ, mas nessa época, né? E ali... Explica um pouquinho para nós, como que... Por exemplo, para você ter esse melhoramento, ter esse estouro de elite, ter esses PO... Você tem que ser obrigado a associar ela? Como é que é? Ser obrigado a associar, né? Isso era ou é? Não, sempre foi. Sempre foi assim? Você tem que associar. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona isso. Isso. Você associa, né? E aí é como se fosse uma conta bancária. Se aqueles animais que eu comprei do AJC, ele transferiu para mim e caiu para mim. Ele passa a ser uma... Ele quer dizer que o animal, para o pessoal entender, o animal com melhoramento genético, ele tem um cadastro, ele tem um registro de nascimento. Ele tem um registro de nascimento, certo? Tem um registro de nascimento. Que então, é registrado na BCZ. Isso, ele é registrado na BCZ. Igual aquele animal, só existe aquele, certo? Entendi. Se você pegar uma orelha de um animal, você vai ver a mãe de um lado e o número dele do outro. Todos os animais são tatuados. Ele tem um RG no CPF? Tem, não. Se eu te perguntar teu tataravô e tal, tu não vai saber o nome. No caso dos nossos animais, você sabe. Entendi. Né? Então, assim, e aí você faz a transferência, digamos, quando você adquire, você faz a transferência e tudo que você fizer a cobertura, ou monta natural ou inseminação, você vai comunicar a BCZ, certo? O nascimento, você comunica a BCZ também. E aí ela tem o técnico que ela vai vistoriar esse teu trabalho, né? Uma vez por... Já que você entrou no assunto, eu não conheço. Os amigos que estão lá do outro lado também não conhecem. O que seria essa... Como é que é? Você acabou de falar referente a... O registro? O registro e a monta... Tá, a monta natural seria você pegar o touro... Explica para nós como que funciona isso. O que é a monta natural? Monta natural, você vai pegar um lote de vacas, vai colocar com um determinado touro e vai comunicar que esse touro cobriu essa vaca, certo? Essa monta natural, ela tem validade por 1 ano, certo? Então, assim, o produto que nasceu daquela cobertura tem validade de 1 ano, certo? Essa é a monta natural. Monta controlada seria a monta onde o touro ele vai ser uma monta assistida, vai trazer a vaca em um determinado lugar, vai colocar a vaca ali, traz o touro, coloca e você está vendo a controlar, bota por 1 dia, né? Então ela vai ter a mesma validade de uma inseminação de prazo, né? E a inseminação artificial é a inseminação normal mesmo, que você vai fazer ali. Hoje usa muito IATF, né? Que é em tempo fixo. Em vez de você ficar lá observando cio, como era antigamente, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, você prepara os seus animais e faz a inseminação tudo num dia só e num tempo só. Evoluiu muito. Vamos falar da Fazenda Raízes. Como ela começou e qual foi o caminho até se tornar a referência dessa produção genética bovina? Então, começou com meu pai, né, sim, em 91, sim. Aí o Dr. Fábio entrou e aí a gente fez a opção pelo melhoramento genético, para agregar valor nos animais e porque achar, digamos assim, que a gente já tinha condição de ter uns animais melhoradores, né? Certo. Então a gente nós viemos trabalhando desde essa época, a BCZ é parceira nossa, né? Até inclusive, continuando para você terminar a linha, você foi conselheiro, né? Ah, sim, fomos conselheiro da BCZ. Por indicação, acho que do Dr. Fábio, o Dr. Arnaldo me ligou
me perguntando se eu teria interesse em ser conselheiro da BCZ pelo estado de Rondônia. Aonde é a matriz dela hoje? Uberaba, Minas Gerais. Uberaba. Eu tive a oportunidade de ir nos 100 anos da BCZ, na festa de 100 anos da BCZ, para você ver o tanto de tempo que ela existe, né? E aí me convidou para ser conselheiro da BCZ, né? Para mim, que vi meu pai quando estava no Rio Grande do Sul, ele já levava gado para exposição de esteio, né? Então, trabalhava com esse tipo de animal. Quando ele, aqui no Rio Preto também, ele trabalhava com inseminação, que foi justamente onde eu falei que o doutor Alaor trabalhava com ele. Então, assim, para mim, ser conselheiro da BCZ, uma das entidades mais respeitadas do Brasil, pelo estado de Rondônia, foi uma honra. Eu falei para ele, olha, eu aceito ser conselheiro, mas eu não quero ser só aquele conselheiro para ter o nomezinho lá na revista da BCZ. Eu quero ter direito a falar alguma coisa e argumentar, né? E ele falou, não, tudo bem, sem problema. Na gestão do Dr. Arnaldo, eu consegui fazer algumas coisas, mas não foi tão eficiente. Na gestão seguinte, que o Dr. Arnaldo apoiou o Rivaldo Borges, e aí eu me identifiquei muito com o Rivaldo, porque falar mais minha língua, ser mais do campo e tal, e aí a gente conseguiu trocar umas ideias. Então, o Rivaldo ele me ligava toda semana para saber se tinha alguma demanda que precisava, alguma coisinha. O que um conselheiro, tinha quantos conselheiros em Rondônia? São 3 em Rondônia. São 3 em Rondônia. São 3 em Rondônia. Qual a função de um conselheiro de uma BCZ? O conselheiro, ele, digamos assim, ele é o olho da BCZ no estado, né? Ele vai dar algumas dicas, ele não vai, digamos, interferir nas normas da BCZ e tal, mas ele pode levar alguma demanda, alguma feira que precisa de apoio, essas coisas, entendeu? Entendi. Pra você ter uma ideia, o conselheiro Alexandre Martendal, que era junto comigo, e junto comigo também, a gente conseguiu, no último ato do governador Daniel Pereira, foi assinar as feiras progenéticas como política pública de Estado. Foi o dia, eu lembro, dia 31 de dezembro, o Alexandre me ligou de noite, o homem assinou. Então, essa é a função do conselheiro, entendeu? E hoje nós temos, infelizmente, devido à pandemia, a política pública de melhoramento genético, ela tá meio deixada de lado, né? Mas, assim, esse trabalho de melhoramento genético, o Johnny, ele é fundamental para a nossa região. O Estado, o meu concorrente, não é Zé Macedo, não é Silas, o meu grande concorrente, de todos nós, é o boi de boiada, né? É um crime o que se vem fazendo hoje no estado de Rondônia. Pessoal, para vocês entenderem, desculpa, Pois tá não, cortando? pois não. Para vocês entenderem, ele vai falar algo muito importante agora. O Fábio comentou isso no primeiro programa, que é o cabeceira de boiada. Você vai lá na tropa, vai lá na boiada, escolhe aquele boi bonito, parrudo, fala, é esse boi que eu vou pôr para poder cruzar com as vagas, para poder fazer meu... É isso que o Josué vai explicar para nós. A importância, porque muita gente pensa, mas eu vou gastar, não sei quanto que custa, 20 mil reais hoje a um gente boi. vê uns absurdos, às vezes assim, o criador ele acha que é impossível ele comprar um touro PO, né? Ele não foi nem atrás, mas para ele é impossível. E eu não critico ele, porque quando eu comecei, eu fiz isso. Eu falei, eu não vou, os touros do seu Ivan na época eram uma fortuna, eu não vou comprar do seu Ivan, eu vou olhar aqui o mais bonitinho que tiver aqui, botar e fiz isso. E fiz isso. Quando o Fábio começou a trabalhar comigo, os animais que descartou, qual foi? Os que eu tinha, os filhos desse touro. Entendeu? As vacas que meu pai tinha deixado, ficaram todas. O que eu produzi foi tudo embora. Então, assim, hoje o grande erro do criador é querer ganhar um dinheirinho, uma merrequinha, que às vezes paga 10 mil no boi de boiada do vizinho, ou compra um touro que já está lá 5, 6 anos produzindo no vizinho, e acaba comprando esse touro por 10 mil, 8 mil, podendo comprar um touro bom por 15 mil, um pouquinho mais, mas de repente o cara parcela, né? 75% da genética de um bezerro, de uma bezerra, vem do touro, né? Então, assim, vou fazer uma conta rápida aqui para você. Um touro bom, um touro melhorador, nem tudo que é PO, nem tudo que tem caranguejo na cara é coisa boa, certo? Você tem que ter o olho também, o olho também vai ter que... Tem que ter experiência. Tem que ter experiência. Tem que ter experiência. Mas veja bem, o verdadeiro criador de touros, vendedor de touro, ele vai colocar à disposição do criador aquilo que presta, né? Nós temos fazendas bem idôneas aí,
né? Não vou citar nome para não esquecer de ninguém, mas nós temos vários criadores. Então, assim, um touro, ele cobre 25 vacas a 30 vacas por mais que isso aí não coloca, porque é prejuízo. A gente vê aí um touro cobrindo 100 vacas. Não vai ter o resultado que não tem vai, como. Ele não vai cobrir nem as 25, porque o que acontecer? Ele tem 100 para ele cobrir. Ele vai cansar, ele não vai dar conta de cobrir nem as 25. Então não faça isso, criador. Não é conversa de vendedor de touro. Já tá nesse ponto para não passar batido. Qual o conselho que você dá hoje para o pequeno, para o médio criador? O grande, ele tem... Mas você pega o pequeno, ele não tem talvez acesso a essa informação que você vai passar aqui agora. Um touro bom, um touro cabeceira mesmo, com a genética boa, o que você aconselha? Quantas vacas pôr para poder ter um resultado 25 bom? a 30 vacas. De 25 a 30 vacas, entendeu? Mais que isso aí é forçar a barra, entendeu? A gente vê, mas vai ter, às vezes o cara bota 50, não, mas tem prenha, é 25 a 30 vacas ano, não é aquele momentinho ali, né? Então vamos lá. Ele vai cobrir 25 vacas, vamos dizer. Então, um touro bom, ele vai dar uma arroba a mais na desmama. Então, ele vai ter 25 arroba a mais no ano. Concorda? Concordo. Tá. Um touro, ele vai ficar no mínimo na fazenda 3 anos. Então, você vai ter mais, você vai ter 75 arrobas. Correto? Correto. Tá? Vamos dizer assim, ele pode ficar um pouco mais, pode ficar até 5, 6 anos na propriedade. Mas vamos dizer assim, não, 3 anos eu já... E por que, Josué, só 3 anos? É interessante trocar? Touro é que nem computador. Todo ano sai coisa melhor. Certo? Você já produziu 75 bezerros para ele. Vamos fazer a conta como se pagou? 75 arroba deu. Com mais as 30 dele quando você vai matar ele, você tem quantas arroba? Você tem 105. Vamos botar 100 arroba para ficar a conta. 100 arroba dá quanto? Hoje está 280 aqui? Vamos botar 27 mil reais. Você pagou 15. No boi. Pagou ou não pagou? Pagou. Pagou. Tá. Você fez bezerro bom? Mas o bezerro, se eu fizesse o ruim, também ia vender. Beleza, você ia vender o bezerro ruim, um pouquinho mais barato, mas ia vender. Mas e as suas fêmeas? A sua matriz? O que você vai me dizer da sua matriz? Você ia ter um monte de matrizinha ou você queria uma coisa boa? Porque as suas vacas vão ficar velhas. Você vai precisar de uma coisa melhor para botar no lugar. Entendeu? Qual que é o... Sim. Tá? Sim. É questão de matemática. Então, assim, é uma economia burra, entendeu? Mas, assim, eu não critico quem ainda utiliza isso aí, porque eu também fui assim, né? Eu também usei, entendeu? É falta de conhecimento, entendeu? De conversar, de ajustar, né? Hoje, a gente sabe que a Fazenda Raízes, ela é reconhecida como uma das melhores fazendas reprodutoras de gado. Não estou falando isso porque eu estou na tua presença, estou falando porque eu pesquisei. Porque eu fui verificar e a Fazenda Raízes, ela está no top A de melhoramento genético de tops boi, né? Como que você enxerga isso? Eu estou te falando que porque eu fui atrás de dados. Agora, você, como dono, fala um pouquinho para mim da Fazenda Raízes e o que você faz como dono para poder manter isso. Porque você chegar no topo é fácil, você dá aquele gás, você compra, show. Agora, como você me disse, o boi ele vem mudando, todo ano vem o melhor. O que hoje o Josué faz para poder manter isso? Bom, primeiro, assim, é ruim a gente falar da gente. Não, né? não é não. Mas, assim... Quando é bom, é fácil falar. Mas, assim, a gente percebe que o nosso gado ficou bom e é o que o mercado quer por conta de o pessoal vir atrás de nossas matrizes, né? Hoje a gente tem matrizes espalhadas por mais de 15 plantel, né? Mais de 15 plantel iniciou com as nossas fêmeas, né? Então, isso é muito bom. E aí, o que eu faço para se cercar de profissionais bons, né? Eu te citei o exemplo do Dr. Fábio. Sim. Nós temos, assim, todo mundo que na nossa região conhece o Costinha, que é um funcionário do Zé Macedo, que é o Costinha, e eu tive o prazer de ter o irmão do Costinha trabalhando comigo por 25 anos, que é o Herax Costa, né? Agora ele foi fazer carreira solo e a gente continua numa amizade muito boa, conversa toda semana, mas assim, trabalhou com 25 anos comigo, então, assim,
O que eu fiz? Eu me cerquei de pessoas, como eu não entendia, eu me cerquei de pessoas profissionais. Com conhecimento. Com conhecimento, né? E conversa com amigos. E também viajar, ver o que o outro está fazendo, né? Visito sempre a SK Agropecuária, procuro visitar o Silas da Minas Paraná, Fazenda Rio Madeira e tantas outras, né? Então a gente consegue ver lá em Nova Dimensão, tem o nosso amigo Popota lá em Nova Dimensão, que inclusive tem animais nossos lá, entendeu? Então assim, vai conversando. O Popota faz um dia de campo, nós vamos lá no dia de campo dele, né? E assim, vou muito a Uberaba, a gente vai em Uberaba para ver os animais, visitar a central, né? E assim, pela necessidade, eu sempre tinha vontade de ir para um curral e eu saber aquele animal que eu estava dando um toque, ter um relatório, né? E hoje, assim, modéstia à parte, eu domino os meus animais. Se tu me perguntar qual vaca, aquela vaca, quantos filhos ela tem, que dia que ela pariu, como é que é a vida reprodutiva dela, eu sei a vida reprodutiva dela toda. E como que isso funciona? Você compra o exemplo, o sêmen do touro top e põe na tua vaca? Como é que para poder renovar esses novos touros? O que a gente faz? A gente chama de acasalamento. A gente vai acasalar a vaca. Eu levo um técnico, né? O Fábio já fez muito isso para mim. Hoje a gente tem um outro técnico que faz. Ele senta e nós vamos passando tipo um desfile de moda. A vaca entra e a gente vai olhar o que aquela vaca precisa para melhorar, o que tem de ruim naquela vaca, que aquele determinado touro pode... Explica para nós o que? Eu sou leigo, é um mundo novo para mim. Você observou uma vaca... Vaca é vaca. Tá, uma vaca... O que é uma vaca boa, ruim, média? Uma vaca costela mais fechada, você precisa abrir mais ela, né? Um traseiro mais fraco, você bota um touro de um traseiro maior. Cupim, falta de cupim, você bota um touro com mais cupim. E assim por diante, entendeu? E aí você vai escolher... É a pecuária. Por isso que eu digo assim, hoje é inadmissível a utilização do boi de boiada, sendo que a gente faz um trabalho desse para o pecuarista. Na minha opinião, pecuaristas como o seu Orozimbo e como o seu José Macedo tinham que ter sido estendido um tapete vermelho para eles, porque eles abriram a pecuária de melhoramento genético aqui no estado. Então, assim, não é que o vendedor de touro quer ganhar dinheiro, não ganha dinheiro, é cachaça. Mas assim, não usa boi de boiada, não. Pode comprar touro de quem quiser, mas não usa boi de boiada. Você está fazendo o plantel do estado de Rondônia andar para trás. E a gente ama esse estado, não quer isso para nós, né? Hoje, quando você fala assim da diferença de preço de arroba e tal, mas a pergunta é, será que a nossa carne está chegando com o acabamento de carcaça que precisa? Né? Será que o frigorífico está encontrando o que precisa na nossa carne? Ou será que a gente pode melhorar um pouquinho? Né? Será que no transporte desse gado até o frigorífico, será que a gente está transportando direito? Será que aquele peão que está dando aquela cutucada para o gado entrar, será que é onde ele cutucou não ficou uma manchona? Né? E aonde a vaca vai ter que comer? Né? Então, assim, às vezes a gente tem que olhar um pouquinho para a gente, né? Agora, não temos um canal, né, Josué? Não temos uma linha de informação que leve isso para o pequeno produtor. Porque, na verdade, quem mais sofre é o pequeno que está lá na ponta. Porque hoje, você pega o cara que tem 100 cabeças hoje de boi. Para ele manter a área dele, ele está no sal. Sabe o que falta para o pecuarista? É se unir mais. Eu ia chegar nesse ponto agora, pessoal. Em make-off, eu e o Josué, nós estávamos proseando aqui. Além desse canal, eu não vejo nenhum outro que fala sobre o que é. Eu não estou puxando sardinha, não, para News Rondônia, porque isso aqui foi uma ideia do André Henrico. Você vai ter o prazer de conhecer ele. O André Henrique, ele é um apresentador aqui, é empresário, ele é dono da Low Cash, que é um sistema robótico. O cara é espetacular, e é um apresentador. E o Mauro Brisa, que é um dos proprietários daqui junto com o Fabiano. E numa prosa dos três, eu falei, gente, eu preciso levar a informação do agro para frente. Vocês não têm uma vez no mês para mim aí entrevistar eu não, que eu quero falar alguma coisa? Eu falei, por que você não faz um programa seu? Então, isso aqui foi criado, você que está assistindo, use esse canal para levar a informação para frente. O agro tem que ter voz. Nós não tem voz, homem.
Ah, eu não vou porque eu tô trabalhando, eu tô corrido. Eu escuto muito isso. Que eu isso, gosto, gente? eu penso assim, o Johnny, a pessoa tem que passar por esse mundo e ela tem que deixar um legado. Não é Né? possível que nós veio para ele só pra... Assim, eu não sou contra quem passou, faz o politicamente correto, trabalha 8 horas por dia, entendeu? É um funcionáriozinho, tem o saláriozinho e tal, e tal. Não sou contra isso. Mas não encaixa no meu perfil, entendeu? Eu acho que você tem que chegar e você tem que gerar emprego, entendeu? Você tem um dinheiro para investir, você tem que investir, aquilo ali vai gerar emprego, você tem que fazer a roda girar. O muito certinho não vira, entendeu? Quando no meu forte de madeireira, eu cheguei a ter 80 funcionários, entendeu? Então, você imagina, você tem 80, eu tinha 25 anos, tinha 80 funcionários. Né? Então, assim, o pecuarista, ele precisa se encontrar mais, ele precisa falar mais. Trocar informações. Né? Ele tem que trocar informações, porque antigamente, eu costumo dizer, eu fiz curso de datilografia, meu irmão tirou sarro de mim. Eu fiz também. Meu irmão, eu fiz curso de datilografia. Eu tenho a máquina de datilografia que meu avô comprou, me deu de presente. Eu tenho o diploma. Eu tenho um diploma também de datilografia. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje é laptop. As coisas evoluem. Então, aquele produtor que está acostumado do pai, do vô, a nova genética chegou. Você, com menor espaço, que é o que o Josué falou, que você não tinha intenção de aumentar a terra, não, mas você queria continuar produzindo a mesma coisa. O que o Josué fez? Ele melhorou na genética. Então você precisa fazer conta. Você tem que fazer conta. Hoje você comentou que você tem 15 criadores, né? Hoje a gente tem 15 fazendas, mais ou menos, que entraram com animais fêmeas da Fazenda Raiz, né? Não só da Fazenda Raiz, outros plantéis, mas a Fazenda Raiz contribuiu com essa... E a Fazenda Raiz acompanha isso? Você tem vamos dizer que assim, um pós-venda? Como é que isso tem garantia? Você vendeu a vaca, ela não cria, ele devolve? Como é que funciona isso? Veja bem, se você vender uma vaca prenha, ela não pariu, você tem que... O cara te ligou, a vaca não pariu. O que você vai fazer? Você vai dar outra vaca para ele, entendeu? Aí traz aquela e leva outra. Ou traz aquela, ou ele dá um jeito nela lá, isso aí de como um acontece muito, não, Josué? Aconteceu comigo uma vaca, que eu fiz a doação para o leilão do Hospital do Amor, certo? E ela não estava prenha, não sei o que aconteceu, e a gente trocou. O cliente, essa semana, quem adquiriu me mandou mensagem e falou: ó, a vaca está com o bezerro no pé e já está prenha de novo. Né? Então, isso é satisfatório. É o feedback que vai dar, né? Digamos assim, é o resultado de um... Isso eu aprendi com o Dr. Fábio, aprendi com o Macedo, aprendi com vários criadores, que você trocar um animal não é prejuízo para você. O seu nome que está em jogo. Vamos falar sobre valores, Josué. Falar sobre valores. Uma vaca hoje, ponta, já prenha, de um touro com uma boa genética e tal, o que vale uma vaca dessa hoje? Baseada a uma vaca boa que ele separa de boiada. Tá. A vaca boa que ele separa de boiada, para produzir um touro, você não sabe a vida dela. Você não sabe de quem... Genética, você não tem nada dela. Então, ela é uma boa vaca. Mas a probabilidade do filho dela ser bom ou não, você não sabe. Né? Você perguntou quanto que vale uma vaca P.O.? Não, então. Para a gente ter a noção, o pessoal não tem noção. Para a gente diferenciar o valor hoje comercial de uma vaca tradicional e de uma vaca P.O. Quando o doutor Fábio começou a trabalhar comigo, eu perguntei: doutor, quanto que vale uma vaca P.O.? Sabe o que ele me falou? O que ela pesa. O que ela pesa. Você não bota valor a mais. É o que ela pesa. Porque a vaca P.O. ela é uma forma para você. Né? E isso, digamos assim, se você for partido... Mas hoje, meu pensamento é que uma vaca P.O. ela tem que valer o que ela produz. Certo? O que ela produz é um touro, então ela tem que valer o valor de um touro. Seria mais ou menos aí, claro, a gente já vê em grandes leilões aí, vaca vender por 2 milhões, 2 milhões e pouco, mas algo em torno de 15 mil, uma vaca. Entendi. Dia 29 de junho, eu sei que acontece um evento
espetacular na Raízes. Que evento que é esse? Fala um pouquinho dele para nós. Ô, Johnny, a gente acabou de conversar que o criador, ele é desunido, Sim. né? Então, assim, no final do ano passado, eu falei, cara, a gente precisa encontrar mais. A gente não está tendo mais evento da pecuária, né? O criador já não nos fala mais. Então, assim, eu vou fazer um dia de campo na minha propriedade. Aí falei com os amigos, eu falei, você quer vender? Eu falei, não quero vender. Eu quero trocar informação. Trocar informação, certo? Trocar informação. Ter um dia gostoso. Não ficar o dia inteiro lá. Vai ter um café da manhã, um almoço. Vai ter almoço? Vai. Hein, pessoal, ó. Dia 29, eu já vou me comprometer no seguinte. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer um carreteiro. Dia 29, eu, Dione Berto, patrocinado pela Berto Tratores, eu vou doar um carreteiro pro evento e eu vou lá fazer. Opa, te agradeço. Dia 29, conta comigo. Mas continue falando desse nosso evento Então, dia assim, 29. Vai ser um evento bem gostoso, vamos ter o café da manhã, né, onde a pessoa vai poder conhecer meus animais, conhecer o trabalho, né? Muita gente não... Eu estou ficando muito conhecido como Josué do Hospital do Amor, né? E assim, eu tenho um trabalho fora do Hospital do Amor, que é o que eu vivo, que é o meu ganha-pão. Né? Então, assim, eu queria mostrar meus animais, mostrar minhas novilhas, mostrar as vacas, né? Para o pessoal conhecer o nosso trabalho, né? E também os amigos, entendeu? Para uma confraternização. Show, show. Assim, e a ideia é virar uma tradição isso aqui. Não, porque assim, nós estamos preparando 2027 ainda é uma incógnita, mas 2028 com certeza nós vamos ter o leilão da Fazenda Raízes pela Estância Bahia. Né, que é a virada da Fazenda Raízes, entendeu? Então, o que eu preciso? Eu preciso de tornar a marca Fazenda Raízes conhecida. Né? Então, assim, vai ser tradição, mesmo tendo leilão, vai ser tradição de todo ano ter o dia de campo, independente de ter venda ou não, mas o dia de campo vai ter. Show. Pessoal, quando o Josué falou sobre Josué do Hospital do Amor, é porque esse ser humano maravilhoso aqui, ele abraçou a causa do Hospital do Amor. Hoje ele é frente do leilão, Josué. Explica para nós brevemente um pouquinho disso, como que funciona e como quem está assistindo pode nos ajudar. Cara, eu te falei assim, ó, porque o ser humano ele não pode passar por aqui, por esse mundo... Não, só por passar. Só por passar, entendeu? Eu acho que se eu tenho condição de fazer alguma coisa pelo meu próximo, eu tenho que fazer. E aí, assim, ajudei muito as irmãs Marcelina, na época da irmã Rosa e da irmã Josefa. E agora, desde 2011, que a gente trabalha no Hospital do Amor como voluntário. Josué, dava de nós prosear mais umas 3 horas aqui. Dava mesmo. E, gente, tem um monte de assunto que for para trás. Mas o tempo é curto. Nós vamos ter que dar um jeito de estender esse tempo para nós aí. Josué, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, rapidinha, sobre o que você passou lá atrás, sobre o que você vem enfrentando e para o futuro. Cara, assim, a minha infância foi uma infância maravilhosa. Né? Um pai e mãe fantástico, sempre presente. Né? O que eles pregaram para mim, para minha irmã, uma coisa fantástica. Vim para Rondônia talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu. Hoje eu amo esse estado, entendeu? Eu defendo, quem fala mal de Rondônia e de Porto Velho, eu fico injuriado, porque é o estado que eu amo, né? E, assim, dificuldades tiveram muitas mesmo. Crise financeira, mas, assim, eu sou uma pessoa de Deus e a gente sempre coloca as coisas e Deus sempre vai dar um jeito. Então, assim, graças a Deus que hoje a gente tem um nome bem forte no ramo, né, e credibilidade, né, e muitos amigos. Aonde eu vou conversar, eu abro uma porta. Inclusive, você deixou essa porta aberta aqui. Te agradeço. Tá? Eu quero te agradecer. Pessoal, obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo. Vão vir mais e mais. Esse é só o começo. Repito, usem esse canal, tá? Tamo junto. Deus abençoe e um sábado abençoado a todo mundo.